Bem-vindos à Aurora Escarlate! Eu sou a Ana Lu, e a série do Obi-Wan chegou ao fim, e com isso podemos fazer uma análise mais completa dos 6 episódios. Mas e aí, o saldo foi positivo ou negativo? Desde o início, essa série já dividiu opiniões e continuou assim até o final. O começo foi importante para estabelecer o ritmo e a história da série, e com os 2 primeiros episódios saindo de uma vez, já vimos que a trama não seria focada em Tatooine e a vida de Obi-Wan lá. Há algum tempo foi dito que essa série foi adiada por uma reformulação do roteiro, porque traria Obi-Wan com Luke e isso se aproximaria demais da premissa de pai e filho que vimos em The Mandalorian. Apesar que eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Enfim, independente disso, a história segue mostrando um pouco da vida de Obi-Wan em Tatooine e seu conflito em não poder agir como um Jedi. Essa parte foi muito interessante e ter uma visão mais introspectiva do personagem seria incrível. Mas convenhamos, uma série inteira disso não vende e para ter alguma ação com Obi-Wan era necessário tirá-lo de Tatooine, ainda mais se for trazer Darth Vader. A ideia do roteiro então foi colocar Leia em perigo, porque realmente ela seria o único motivo forte o bastante para afastá-lo de Luke. Analisando episódio por episódio, tivemos um primeiro muito forte. Como eu disse, a rotina do Obi-Wan no deserto foi o ponto alto e nós fomos apresentados aos Inquisidores. A adição foi ótima, porém Reva deixou muito a desejar para mim. Nas imagens promocionais, toda a divulgação em cima dela prometia um antagonista e tanto, mas a personagem era só um Kylo Ren feminino fazendo birra como uma adolescente contrariada. Ok, ela era bem jovem, mas ainda assim não era o que eu esperava. Mas ver o tio Owen peitar ela e não vacilar foi maravilhoso. Claro, não passou o Wi-Fi ali, mas ele manteve a pose. E chegando no tio Owen, a interação dele e de Obi-Wan foi outro ponto alto. Quem acompanhou os quadrinhos da linha Star Wars da Marvel viu um pouco dos dois e a série trouxe praticamente uma adaptação desses momentos dos quadrinhos. A apresentação de Leia foi um dos momentos mais adoráveis da série, mas qualquer momento com ela foi adorável. A relação dela com os pais adotivos foi muito bacana de ver, trazendo mais peso para a destruição de Alderaan em Uma Nova Esperança. O rapto dela foi um tanto... sessão da tarde. Mas relevamos. O segundo episódio já foca na busca de Obi-Wan por Leia. Após aceitar a missão dada por Bail, ele vai até Daiyu e a encontra. O episódio em si não move tanto a história, mas teve bons momentos com Obi-Wan e Leia se conhecendo e toda a interação dos dois. A conclusão de Reva de que raptar Leia tiraria Obi-Wan da toca só pelo motivo dele e Bail terem lutado juntos na Guerra dos Clones é um tanto conveniente demais que ela tenha acertado um palpite desses. Mas se não fosse assim, não teria série. O episódio é bom pela luta de Obi-Wan contra sua própria natureza. Ele precisa se manter escondido, mas ao mesmo tempo precisa voltar a se abrir para a força, enquanto tem um lembrete ambulante de tudo que deu errado 10 anos antes. Mas os dois conseguem fugir com a ajuda de Raja, um golpista que finge ser um Jedi e que foi um personagem que eu gostei bastante. Esse episódio e os próximos 2 trazem um pouco mais da relação entre os Inquisidores, e é bacana ver o quanto eles se odeiam. Apesar de todos fazerem parte de uma mesma organização e perseguirem um mesmo objetivo, eles estão constantemente competindo entre si. O momento contraditório do episódio foi a morte do Grande Inquisidor, que morreu, mas possa bem. Partindo já para o meio da série, tivemos um episódio dos bons. Os 2 primeiros foram realmente mais lentos, mas é compreensível. Este já movimentou as coisas. O início já mostra Darth Vader em seu castelo em Mustafar. Como uma fã declarada de Vader, é claro que eu iria gostar desse episódio. Em Mapuzo, um planeta que antes era verde e fértil e foi devastado pela mineração do Império, o melhor do episódio é ver Leia sendo apresentada para o lado ruim do Império. Ela era uma criança de 10 anos que vivia em um palácio de Alderaan, um planeta do núcleo da galáxia e filha de um senador. Por mais que esse senador fosse um dos que lutavam para melhorar as coisas, Leia nunca tinha conhecido a galáxia como um todo.
Ali, ela tem um choque de realidade e conhece pessoas que lutam contra isso, o que claramente planta a semente da rebelião nela. Com a ajuda de Tala, uma Imperial infiltrada, eles tentam fugir através de uma rede de túneis criadas pelo Caminho, que era a organização que ajudava Jedi fugitivos e dissidentes do Império, mas são impedidos por Darth Vader. A maneira como a série mostra Vader é novamente uma versão dos quadrinhos, cruel e impiedoso, e uma coisa que não esperávamos ver numa série da Disney. Ele simplesmente atravessa o vilarejo arrancando pessoas de dentro das casas, arrastando pelas ruas, matando homens, mulheres. And the children too. O embate dos dois não é lá grande coisa visualmente. Afinal, Obi-Wan não estava em condições de enfrentar Vader e acaba sofrendo uma pequena vingança do aprendiz. Vader deixa Obi-Wan fugir, mas Reva captura Leia e voltamos à estaca zero. Para mim, o quarto episódio foi o mais fraco e confesso que até agora não vejo muitos pontos positivos nele. Começa com um paralelo entre Obi-Wan e Vader em tanques de Bacta, mas apesar desse início promissor, não acontece muita coisa. Com Leia levada para a Fortaleza dos Inquisidores, eles precisam se infiltrar lá e recuperá-la. Aparentemente era uma tarefa impossível. É brincadeira, hein? Ok, talvez eles não deveriam saber sobre Calcastes, mas era a oportunidade perfeita para uma referência ao jogo e não um remake de uma de suas fases. Talvez tenha sido isso que me impediu de curtir o episódio. Essas óbvias referências ao jogo Jedi Fallen Order pareciam mais uma cópia e isso acabou me incomodando bastante, fora a sequência de momentos trapalhões. Mas então chegamos ao quinto episódio, que abre com um flashback de Anakin e Obi-Wan treinando. Não, eu não me importo que não tenham rejuvenescido os dois digitalmente, porque o soco na cara que eu senti foi suficiente. A rima da lição que Anakin estava tendo anos antes com tudo o que acontece nesse episódio forma um grande jogo de xadrez no qual Anakin ainda não dominou essa jogada. Obi-Wan ainda é muito importante para Anakin e é isso que o cega. Ele poderia enfrentar qualquer um e ganhar, menos Obi-Wan Kenobi. Todas as decisões de Vader são questionadas, porque ele não vê o panorama, ele só vê Kenobi. E isso, obviamente, resulta na fuga de Obi-Wan. Mas não sem antes descobrirmos o real motivo de Reva ser tão obcecada com Obi-Wan. Esse episódio amarra muitas de nossas dúvidas e algumas críticas à personagem. Se a história dela acabasse ali, talvez eu gostasse mais dela. Reva era uma das Younglings no Templo Jedi durante a Ordem 66. Por isso, ela sabia a identidade de Anakin e culpava Obi-Wan por não ter impedido seu aprendiz de se voltar para o lado sombrio. E além disso, ter se tornado uma inquisidora era tudo um plano para se aproximar de Vader e se vingar. E Obi-Wan entrega a ela essa chance. Mas ela hesita e quando ela decide atacar Darth Vader, ele já perdeu Obi-Wan e está focado novamente. E então vemos quem é Darth Vader sem distrações. Ele sabia que ela sabia quem ele era, mas deixou que ela seguisse seus planos enquanto ela era útil na busca por Obi-Wan. Então Vader simplesmente humilha ela. Ele sequer saca o próprio sabre de luz e derrota Reva, com o Grande Inquisidor voltando para fechar a tampa do caixão. E o maior erro da série foi deixar ela viva após esse ataque de Vader. O final chega com muita expectativa do que ia rolar, e isso talvez tenha sido o problema para alguns. Quando a gente cria o roteiro perfeito na cabeça e não vê na tela, é claro que a gente se decepciona. O conselho é, mantenha a expectativa baixa e abraça a farofa. Digo, aproveita o que tá vendo. O episódio foi recheado de referências e isso foi muito bem feito. Todas elas vieram em momentos oportunos e o episódio cumpriu com o que prometeu. A luta entre Vader e Obi-Wan foi emocionante e é sempre devastador para o meu pobre coração ver o Anakin sofrer mais uma vez. Mas era necessário. Obi-Wan tirando forças ao se lembrar dos gêmeos foi um momento maravilhoso. E o paralelo com as lutas de Vader e Ahsoka, as vozes de Hayden e James Earl Jones misturadas. E me permito teorizar que talvez a voz de Matt Lanter, o dublador original de Clone Wars, tenha sido usada junto, foram demais. O ápice da luta foi o momento em que Obi-Wan novamente não consegue matar Anakin e se desculpa por tudo o que causou. Ali voltamos para a vingança do Sith e ao invés de culpar Obi-Wan por tudo o que aconteceu, Vader assume a responsabilidade e ainda diz que foi ele quem matou Anakin. Porém, temos a Reva. Qual o motivo ela tinha para ir para o fim do mundo que é Tatooine para matar uma criança aleatória que não deveria significar nada para ela?
Sim, poderia ser uma vingança contra Obi-Wan, mas não sei se cabia isso. Primeiro que nem viva ela deveria estar, e segundo, mais uma redenção desnecessária e mal executada. Só que foi ótimo ver Owen e Beru protegendo o Luke, então relevei novamente. E com aquele final, quem se importa? Hello there. Bom, no geral eu gostei. Não foi uma série perfeita, mas isso seria extremamente difícil de atingir. Os pontos mais fortes foram sem sombra de dúvida os personagens. A forma como os relacionamentos são mostrados é o grande acerto ali. Seja entre mestre e aprendiz, pais e filhos e até os inimigos. Os momentos de Leia lembrando a Obi-Wan, de Padmé e Anakin acontecem ao longo da série e são emocionantes. Principalmente no final, quando ele assume que conhecia os dois. Mas a conversa de Bale com Leia no início da série, sobre ela ser uma Organa independentemente de ter nascido uma, reflete muito o sentimento dele e de sua esposa em relação a ela. E para quem achava que Luke não tinha tido sorte porque Leia se tornou uma princesa e ele foi mandado para a fazenda dos tios em Tatooine, teve no último episódio uma demonstração do quanto ele teve sorte também. Não pela riqueza, mas pela família. Owen e Beru amam Luke como se fosse filho deles, tanto quanto Bale e sua esposa. Estão dispostos a dar a vida por ele. A série foi sim um amontoado de referências e do famoso fanservice, mas essa era a proposta dela desde o início. Ser um material que o fã das trilogias original e prequel apontariam o dedo para a tela a cada cena reconhecendo a fala ou momento. O roteiro não foi perfeito, mas emocionou. A série entregou aquilo que prometeu, uma aventura de Obi-Wan Kenobi com flashbacks, com embates contra o Vader, Obi-Wan no deserto e fora dele, e até o que mais queríamos, um momento com Qui-Gon Jinn. E nada melhor do que a imagem completa para tirarmos nossas opiniões. Com a série finalizada, o saldo é extremamente positivo. Aquilo que nos emociona vale cada pedacinho do nosso tempo investido. E fechamos a série com 4 estrelinhas. Essa foi a nossa análise de Obi-Wan. Se você concorda ou não, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a série. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Ficamos por aqui e aguarde a Aurora.